Olá, nono ano. Então, a gente vai agora estar, a partir desse momento, analisando algumas situações aonde nós temos algumas características que a definem como uma função matemática. Vocês tiveram já 2 vídeos introdutórios que mostraram situações do nosso cotidiano em que há a presença de funções, situações que há uma dependência entre duas variáveis, entre dois valores que variam. E essa característica muito marcante entre essa dependência entre essas duas variáveis as definem como uma função matemática. Então, aqui nós temos no exemplo uma dependência entre duas variáveis. As variáveis são quais? Esse x e esse p. Mas esse x e esse p, eles têm um significado porque eles estão associados a uma situação muito presente no nosso cotidiano. Todas as pessoas que possuem um automóvel, ao abastecê-lo, dependendo do número de litros que a pessoa solicitar, ela terá um preço a pagar. Então, depende do número de litros que a pessoa solicitar, o preço que ela irá pagar. Então, aqui as duas variáveis são essas. O número de litros, aqui a gente vai utilizar a letra X para representar. É uma das variáveis. E o preço que a pessoa vai pagar, dependendo então do número de litros que ela solicitar para abastecer o seu automóvel, a gente vai estar representando então com a letra P minúscula. E aqui, com essa tabela, a gente já pode concluir algumas informações. A primeira é que, se eu pedir para colocar 1 litro de combustível, eu vou pagar R$ 3,84, né? R$ 3,84, obviamente, reais. R$ 3,84. Já se eu pedir para colocar 2 litros de combustível, nesse caso, eu vou estar pagando R$ 3,84 do primeiro litro, mais R$ 3,84 do segundo litro, já que eu coloquei 2 litros. Essa situação de somar dois números iguais, para nós que já estudamos todas as operações matemáticas, pode ser trocada por uma outra operação, que é a operação de multiplicação. A partir do momento que eu somo dois números iguais, para fazer de uma forma mais prática e rápida, eu posso simplesmente, como eu somei 2 vezes o 3,84, fazer 2 vezes 3,84. E aí eu vou saber quanto que a pessoa vai pagar ao adquirir, ao solicitar que seja abastecido o seu automóvel com 2 litros de combustível. E assim por diante, independente da quantidade de número de litros que eu solicitar, eu vou ter então um preço a pagar. Então, a nossa primeira variável é o número de litros, que é um valor que varia sim, de acordo com a quantidade que eu solicitar. Eu posso estar abastecendo então o meu veículo, mas consequentemente eu vou ter uma outra variável que é o preço a pagar. O preço a pagar, então, é a segunda variável, que depende, então, do número de litros de combustível que eu estiver adquirindo. Duas variáveis e há uma dependência entre essas duas variáveis. Por isso que nós podemos caracterizar, sim, essa situação como uma função matemática. Também podemos, então, estar pensando em algumas situações envolvendo essa situação e somente com esses dados a gente pode estar, então, determinando qualquer valor para preço a pagar, bem como, se eu sei o preço a pagar, descobrir o número de litros que foram abastecidos. Então, eu posso tanto estar descobrindo qualquer valor desta primeira variável, né? Posso estar, bem como qualquer valor desta outra variável. Por exemplo, se eu falar que a pessoa pagou R$100 para abastecer o automóvel nesse caso, eu posso saber quantos litros sim que essa pessoa abasteceu. E se eu falar que a pessoa pediu para colocar 39 litros de combustível,
eu também vou poder, então, nesse modelo aqui, saber quanto que a pessoa vai pagar. Então, se a gente quiser agora completar a tabela e fazer quanto que a pessoa vai pagar se ela abastecer com 2 litros de combustível. Então, a gente já viu que precisa estar fazendo 3,84 vezes 2, né? Então, é só fazer 3,84 vezes 2, que é a forma mais rápida aqui de colocar o resultado, né? Então, nós vamos fazer 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16, então vai um na reserva. 2 vezes 3, 6, com mais um 7. E como aqui tem 2 números após a vírgula, e aqui não tem nenhum número após a vírgula, então o nosso resultado, obviamente, vai ter 2 números após a vírgula. Então, eu sei que a pessoa vai pagar R$ 7,68. Então, eu posso estar colocando aqui na tabelinha. Então, o valor a pagar é R$ 7,68. Agora, a gente vai focar, então, nisso. Então, agora, vamos completar o resto da tabela. Então, vocês podem estar completando também no caderno de vocês. Se eu pegar, então, e adquirir 3 litros de combustível, então, eu vou ter que pagar R$ 3,84 pelo primeiro litro, R$ 3,84 pelo segundo litro e R$ 3,84 pelo terceiro litro. Ou simplesmente, de uma forma mais prática, fazer somente 3 vezes 3,84, já que eu somei o 13,84 3 vezes, né? Então, essa lógica vai seguir para qualquer quantidade de litros de combustível. Então, aqui é só fazer 13,84 vezes 3. Então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24, com mais um 25. 2 na reserva. 3 vezes 3, 9, 10, 11. Então, já mostrei para vocês que temos que ter 2 valores após a vírgula, vai ficar R$ 11,52. De 3 litros de combustível, sendo que cada litro de combustível, a gente já concluiu na primeira, que custa R$ 3,84. Agora, gente, nós vamos determinar para 4 litros de combustível. Nesse caso aqui, eu já vou fazer direto, tá? 4 vezes 13,84, porque nós já concluímos que eu preciso multiplicar, então, a quantidade de litros de combustível que eu pretendo adquirir, vezes o 3,84, que é o valor de cada litro, e aí eu vou descobrir para qualquer quantidade de litros de combustíveis qual é o preço que eu preciso e que deverei pagar, né? Então, agora eu vou fazer 4 vezes 3,84. 4 vezes 3,84 vai dar R$ 15,36. Aqui foi seguindo uma sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele já dá um espaço. E diante das conclusões que a gente teve até o 4, a gente pode fazer para qualquer quantidade, como eu falei para vocês. Então, aqui nós temos a quantidade 39. Então, como eu já falei para vocês e a gente já concluiu nas anteriores, que a quantidade de litros de combustível que eu adquiri vai determinar o meu preço a pagar fazendo 13,84 vezes a quantidade de litros de combustíveis, como eu fiz aqui, ó. Aqui foi de 1, né? Mas aqui, ó, de 2 litros de combustível, eu multipliquei o 3,84 por 2. De 3 litros de combustível, eu multipliquei o 3,84 por 3. De 4 litros de combustível, eu multipliquei o 3,84 por 4. E agora, se eu pedir para abastecer 39 litros de combustível, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Seguindo, então, essa lógica, eu vou ter que pegar o 39 litros de combustível e multiplicar por 3,84. Então, se eu fizer 39 vezes 3,84, eu vou ter que pagar R$ 149,76. E aí, a última linha da nossa tabelinha tá pedindo X. Tá pedindo pra gente
generalizar e colocar para qualquer quantidade de litros de combustível qual o valor que eu teria que pagar. Para daí, qualquer valor que eu tenha, seja ele inteiro, seja ele não inteiro, eu posso determinar o número, o valor que eu vou pagar por essa quantidade de litros de combustíveis obtidos. Então, se eu descobrir que para eu determinar o preço a pagar, eu vou ter que pegar a quantidade de litros de combustíveis e multiplicar por 3,84, que é o valor unitário, o valor de 1 litro de combustível. Então, para eu determinar para qualquer X qual é a forma de eu encontrar o preço a pagar, basta, gente, eu fazer o 3,84 vezes, né, multiplicar pelo X. Então, a partir do momento que eu generalizo para qualquer X, eu estou encontrando uma coisa que está solicitando lá embaixo. Dando aqui, ó. Eu vou estar encontrando, então, a lei da função. A lei da função é quando, diante de várias situações, eu consigo concluir, como eu fiz aqui, qual é a formulazinha que eu vou estar utilizando para qualquer quantidade. Para qualquer quantidade X. O X vem para generalizar e me dizer que eu posso estar utilizando para qualquer quantidade. Então, essa aqui é a lei da função. 3,84 vezes X, ou 3,84x, é sim a lei da função. É a formulazinha que faz com que eu possa calcular o preço a pagar para qualquer quantidade de litros. É quando eu generalizo para qualquer X, para qualquer valor, e aí eu sei como calcular, seja ele de qualquer espécie, como eu disse, inteiro ou não inteiro. E aí, nós temos aqui, vocês já viram também essa noção nos vídeos, numa função, que a gente já verificou que aqui nós temos uma função, duas variáveis, né? A gente disse que isso aqui é uma função porque há uma dependência entre duas variáveis. Então, essas duas variáveis, elas recebem nomes. Uma é conhecida como variável dependente e a outra é conhecida como variável independente. Então, para nós identificar qual é a variável dependente e qual é a variável independente, nós, primeiramente, né, já identificamos as variáveis. Uma delas é número de litros e a outra é preço a pagar. Então, para eu descobrir qual é dependente e qual é independente, basta eu falar isso aqui. Quando eu falar isso aqui, como eu conheço a situação, eu já vou estar concluindo se ela é dependente ou independente a variável. Então, se eu pensar nas duas variáveis aqui e eu pegar número de litros e preço a pagar e colocar entre elas a palavra depende. Então, eu vou colocar aqui, ó, depende. Porque aí eu vou concluir qual que é dependente e depois eu já, consequentemente, eu já sei qual que é a independente. Se eu pensar aqui, ó, o número de litros depende do preço a pagar. Ficou legal essa frase? Combinou essa frase com a nossa situação? Eu acho que não, né? Agora, se eu pegar o preço a pagar depende do número de litros, combinou? Preço a pagar depende do número de litros que eu pedi para abastecer. Fechou ou não fechou isso? Fechou, né? A frase fecha quando eu pego preço a pagar depende do número de litros. Então, como o preço a pagar depende do número de litros, o preço é a variável dependente. E, consequentemente, o número de litros vai ser a variável independente. Quando eu descubro nessa frase aqui qual é a variável dependente, a outra, consequentemente, só poderá ser variável independente.